Fala pessoal, vamos fazer aí nosso fechamento de hoje, terça-feira, 5 de novembro. Tivemos aqui um dia com bastante volatilidade aqui no nosso mercado. O mercado chegou a estar caindo aí em algum momento do dia. E aqui você está vendo fechando mais próximo aí da máxima do dia, faltando ali coisa de 100 pontos, tá bom? Eu ainda acredito que a região aqui, igual em ocasiões anteriores, é uma região que pode vir a ser uma região para uma nova oportunidade de venda, tá? Dentro do meu estilo operacional, aonde eu vou entrar vendido, né? Onde aciona essa venda? Vai acionar aqui na perda da mínima do candle anterior, que é o candle de hoje no caso. Ou seja, se amanhã perder a mínima do candle de hoje, eu vou ter aqui um acionamento de uma nova oportunidade de venda, como foi aqui na semana passada, como foi aqui outras semanas para trás, por aqui e por aqui, tá bom? E aí, se for esse o caso, a expectativa será de que a gente perca o último fundo e siga em direção aos alvos aqui de queda, como foi nas ocasiões anteriores. Então você teve aqui um acionamento de venda, o fundo anterior foi perdido. Você teve aqui um acionamento de venda, o fundo anterior foi perdido. Você teve aqui outro acionamento de venda, o fundo anterior foi perdido e agora mais recentemente também o fundo anterior foi perdido. Afinal de contas, isso aí é uma tendência de baixa, tá bom? Do contrário, o Ibov vai continuar subindo, tá? Por exemplo, e aí a gente vai ficar atento a esse topo aqui, esses dois topinhos aqui deixados para trás que poderão fazer o papel de resistência, e aí a gente vai ver o que acontece, se vai romper, se não vai, se a gente vai ter evidências aí de repente uma mudança de direção no mercado. Mas por enquanto o plano A é esse, tá bom? Dolinha, tá? Hoje cedeu bem aí, igual ontem, né? 0,7 aí de queda. Ontem o dólar chegou a cair ali, fechou caindo, né? Quase 1,5. E aqui o que a gente está vendo nesse dólar é um movimento oposto ao índice, né? Então estamos aqui no movimento altista, estamos agora passando por uma correção que pode seguir mais um pouco, se não parar por aqui, ó, nessa faixa, pode seguir mais um pouco, de repente vir aqui até a média de 20 períodos na região dos 5,70, ou seja, você teria aí mais 60 pontos, né, ou 6 centavos, né, mais ou menos, para esse dólar ceder antes de eventualmente até oferecer uma nova oportunidade de compra, tá bom? O viés aqui no dólar, ele continua o mesmo, ele continua sendo um viés altista, tal qual os juros, né? Então os DIs hoje, segundo dia consecutivo, cedendo, né? Então a trajetória aqui ela é altista, acho que não temos dúvidas em relação a isso, e estamos aqui no momento de correção. Pode ser que essa correção seja o início de uma reversão de tendência? Pode ser, né? A gente vai ter que aguardar, né, a sequência aí nos próximos dias, semanas, né, para ver se será isso mesmo, ou seja, se os juros, os DIs, estarão mudando de tendência. Por enquanto, acho que é somente uma correção, como eu disse, dentro de uma trajetória altista. Tá o mercado lá fora, no S&P vai tentando reagir aqui, ó, tá? Depois daquele dia de menos 1,8 que foi na quinta passada, então o S&P vai, né, trabalhando aqui essa região que é muito próxima a esse fundo anterior aqui, que pode sim fazer um papel de suporte. Veja bem, olha aqui, ó, se você pegar esses topos aqui, ó, que poderiam ser resistências, tá? Ele foi rompido, foi testado como um suporte e o S&P seguiu. E agora a gente está exatamente nessa mesma região aqui, agora fazendo novamente o papel de um suporte, tá? Então o S&P pode retomar daqui o movimento altista, talvez para romper o topo, seguir viagem lá em direção aos 6.000 pontos, perdão, ou vai bater cabeça aqui, ó, na média, por exemplo, que agora está por cima do preço, e de repente acionar aí um movimento, um novo movimento ali corretivo de queda em direção aqui à região dos 5.500 e alguma coisa, tá? Os juros, né? Olha só, os juros de 10 anos, eles chegaram a estar subindo, né, no dia de hoje, ou boa parte do dia, tá? Inclusive parecia que vinha aqui para romper a máxima feita ali na sexta-feira passada, e você está vendo, né, que devolveu praticamente tudo, né? Olha aqui, está no 0 a 0, né? Então devolveu tudo, um movimento interessante, né? Pensando aí em ativos de risco, né? Ou seja, na manutenção aí da tendência de alta do S&P, tá bom? Claro, isso é um primeiro momento, né? Vamos ver aqui o desenvolvimento, se é isso mesmo, se esses juros vão continuar cedendo aqui mais um pouco, né? Corrigindo depois desse movimento bem forte aqui de alta vindo lá de setembro, ou se não, né? Foi só um engasgo aqui e vai seguir viagem em direção ao 4,5 e depois ao 4,7, tá? O petróleo, né? O futuro aqui segue subindo, né? Não muito forte, né, como parecia que ia, mas aqui essa faixa aqui do 72, na minha opinião, é uma região chave aqui, rompido, a gente vai para o 74 e depois vai começar a sonhar com o 79, tá bom? Então claramente a região do 68 aqui
67 virou suporte mesmo, fez o papel de suporte segurando ali aquela queda que vinha de outubro, perdão. O minério, né, vai tentando dar um sinal de vida aqui. O que eu vou querer ver nesse minério se ele tiver de subir de fato, tá? É começar daqui, ó, e finalmente vencer essa região do 108, 112, 110, 112, que é esse topo aqui, que também, ó, foi um topo importante lá na virada de junho para julho. Então, se esse minério tiver que, enfim, finalmente firmar um movimento altista, tem que vencer essas regiões aí para ontem, tá? Do contrário, vai ficar vagarosamente caindo, como foi ali julho, agosto, até setembro, quando o minério ali, esse minério, né, veio aqui da região dos 115 e veio beliscar aqui a região dos 88, tá bom? Então, um cenário de atenção aqui, mas meio chato, né? Mas tem que acompanhar e ver o que acontece. Bitcoin, né? Bitcoin vai encontrando aqui, ó, suporte na região da média de 20 períodos, depois de uma correção aqui de aproximadamente 8%, vindo do último topo, da última máxima. E o que sinaliza aqui pra gente? Que esse Bitcoin pode retomar o movimento altista daqui mesmo, em direção aonde? Em direção aqui ao 74 e depois aqui, ó, a região dos 75.300, tá bom? Então tem um espaço interessante aí nesse Bitcoin. Onde ficaria o stop? Estou comprado no Bitcoin, meu stop ficaria aqui, ó, na região dos 66, 67, 66, ou seja, você vai ficar com risco aí de 3.600, 2.600 dólares para você tentar fazer aqui, ó, quase 5, tá bom? E depois aqui, ó, quase 6, né? 6, 6,5, alguma coisa por ali. Então, é risco retorno, se é o suficiente aí para você, você pode ter um trade aí a fazer, beleza? Então, espero que você esteja tendo uma boa semana de eventos importantes. Hoje tem aí a eleição americana se desenvolvendo, a gente vai aguardar como é que quando saem os resultados, né? O que vai vir a partir disso. A gente tem amanhã, quarta-feira, né? A decisão de juros aqui do nosso Banco Central, depois do pregão, é claro, e na quinta-feira tem lá também a decisão de juros pelo Fed e o seu comunicado, aquela tradicional coletiva. Então são eventos aí que todo mundo, obviamente, vai ficar acompanhando e que pode sim ditar o rumo do mercado, seja o mercado seguir, né, o movimento que já vinha acontecendo, ou seja, o S&P subindo, né, os juros ali também subindo, aqui no nosso mercado o Ibov caindo e talvez continuar caindo. Além disso, a gente já tem uns fatores internos, né, que acho que todo mundo aí, em todos os grupos, Twitter, em todo lugar está comentando, né, o famoso aí pacote, né, de corte de gastos do nosso governo, que pode sim também trazer um vento novo aí, seja favorável ou não para o mercado, né? O consenso é que o pacote vai vir bom e o mercado vai sair subindo. Vamos ver, né, se é isso mesmo e se principalmente, né, nós teremos oportunidades, que é o que interessa. Então, notícias e eventos à parte, eu, como grafista, vou ficar esperando aqui o gráfico me sinalizar as oportunidades, seja para comprar, seja para vender. Beleza? Então é isso. Uma ótima semana. Amanhã a gente está se falando por aí. Um abraço.